Olá, doutoras e doutores, sejam bem-vindos ao nosso novo episódio do Lawcast, onde transformamos desafios jurídicos em sucesso. E hoje nós estamos aqui com uma grande convidada, doutora Renata Quadrado, presidente da OAB da Vila Prudente. Doutora, muito obrigado pela participação da senhora. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz e muito honrada de estar aqui com vocês. E a senhora foi presidente da OAB Subseção Vila Prudente e pretende ter essa reeleição. Mas antes, como que foi a ideia de pegar esse grande problema? Posso dizer assim, grande problema? Pode. Grande desafio? Pode, é um grande desafio. É bastante trabalhoso, a OAB, o trabalho em si suga bastante, mas são desafios que a gente aprende muito. E qual foi a ideia? Onde surgiu essa vontade? Na verdade, eu não tinha ideia, né? Eu não tinha essa ideia, eu advogo há muito tempo, já era advogada há mais de 15 anos. Só que a OAB da minha região, ela estava bem ruim. Precisava, de fato, de uma inovação. O presidente que estava lá já tinha muito tempo, então a OAB precisava inovar. E a própria instituição em si, os candidatos queriam essa renovação e foi cogitado criar uma nova chapa lá para concorrer na OAB e eles procuraram os advogados da região. Foi quando eu recebi o convite. Em princípio, fiquei um pouco assustada porque nunca fiz parte da gestão da ordem, não tinha interesse em fazer parte da gestão da ordem, mas gosto de desafios. E quando a senhora se tornou presidente, foi mais ou menos o que a senhora imaginava ou foi mais complexo? Não, eu imaginava que seria um trabalho um trabalho grande, mas eu estava comprometida a realizar. Eu sou muito comprometida com o que eu assumo fazer. Fui aprendendo, de fato, foi uma oportunidade de aprendizado muito grande em todas as questões, tanto profissional quanto pessoal. Eu, como advogada, meu escritório é pequeno, a OAB é uma instituição enorme. Hoje, na subseção de Vila Prudente, nós temos 2.500 advogados. Então, eu tive que também ter essa adaptação para lidar com muitas pessoas, respeitar o jeito de cada um, ter uma inteligência emocional bastante grande, para além do desafio da OAB, saber lidar com todo o pessoal. E nesse período, qual que foi a maior dificuldade? Talvez a questão financeira da subseção ou conciliar o tempo como presidente e levando ali também o seu escritório? A dificuldade maior, em princípio, foi essa conciliação. Conciliar o trabalho, o escritório, a família, conciliar tudo no primeiro momento foi bastante difícil, porque, de fato, a OAB precisava muito de mim. A OAB precisava de reforma, a OAB precisava de uma nova reestruturação em tudo, tanto no pessoal quanto na matéria. Estava bem ruim a subseção. A subseção ela não tem economia própria, a subseção ela é submissa à seccional, então eu tinha que a todo tempo buscar na seccional uma solução para que eu pudesse cumprir com as promessas que eu fiz em campanha, que era a inovação da casa, reformar a casa, criar novas estruturas. A casa era muito antiga, a OAB da Vila Prudente tem 40 anos. Aonde nós estamos tem 20. Então, precisava de reforma na casa, não tinha sala de atendimento, não tinha acessibilidade. Como a casa estava muito ruim, os advogados se afastaram. Eu tinha que fazer muitos eventos para trazer a advocacia de volta, para frequentar a instituição de novo. E conciliar tudo isso é bem difícil. Conciliar o OAB, conciliar o escritório, a advocacia e conciliar a família. É que dependendo, eu acredito, pode me corrigir, que às vezes o advogado ele nem sabe que pode usufruir aquele espaço, né? Ou nem sabe o que tem ali para que ele poderia utilizar. Exatamente, Na verdade, o meu entendimento, e hoje o entendimento da instituição é que a instituição precisa servir o advogado. Na pandemia, nós tivemos muitos colegas que fecharam o escritório. A Jovem Advocacia não tem escritório próprio, então a instituição precisa dar essa oportunidade para ele trabalhar, principalmente no início, ou quando ele precisa. De repente, na pandemia, ele fechou o escritório, ele precisava atender o cliente. Ele tinha que ter um espaço para ele trabalhar, ele tinha que ter um computador para ele utilizar. Hoje é tudo eletrônico, ele precisa ter um headphone, ele precisa ter uma câmera, e nem todos têm essa possibilidade. E a instituição tem o dever de fornecer isso. E lá não tinha sala nenhuma. Hoje nós temos 3 coworks, temos 2 salas de reunião, temos
Temos 2 salas de audiência virtual. Temos uma sala de reunião bastante confortável. Hoje eu brinco, às vezes eu faço a integração com a Jova Advocacia na entrega de carteira. Eu comento, ó, quer atender um cliente aqui de inventário, que vem a família inteira para discutir? Nós temos uma sala de reunião bastante espaçosa que comporta. Nós temos um auditório bacana, com estrutura, não tinha. Quando eu assumi a presidência, o auditório, para que eu pudesse fazer uma palestra, eu tinha que apagar as luzes para o data show funcionar. Então, hoje, com tudo que a gente tem no digital, eu não conseguia transmitir uma palestra pela internet. Então, foi bastante punk a situação financeira também, porque eu precisava da OAB. E geralmente, as subseções são mais utilizadas por jovens profissionais ou não? Não. Nós temos uma mescla aí legal. Claro que às vezes o advogado mais experiente, ele já tem um escritório, mas às vezes ele tem dificuldade para fazer um peticionamento. Hoje, nós temos um grande problema nos tribunais do país, porque cada tribunal utiliza um sistema diferente. Então, se o advogado está acostumado a peticionar no TJ de São Paulo, o TJ usa um sistema. Se ele peticiona no TJ do Rio Grande do Sul, é outro sistema. Então, às vezes, o advogado mais experiente, ele não sabe mexer em todos esses sistemas. Ele precisa da subseção para dar um apoio. Às vezes, ele está em viagem, está em trânsito. O advogado foi fazer uma audiência no Fórum da Vila Prudente. Precisa fazer uma petição rápida para despachar com o juízo, fazer uma petição rápida. Ele precisa da subseção. Então, não necessariamente é do jovem, não. Ela abarca toda a advocacia. Não só também na região da Vila Prudente. De toda a advocacia paulista, né? Não, com certeza. É. E desses últimos 3 anos como presidente, qual que foi a ação da senhora que a senhora mais se orgulhou de ter feito como presidente da subseção? Então, nós conseguimos, de fato, fazer a mudança na OAB da Vila Prudente. Hoje eu tenho uma participação muito ativa da advocacia, que tinha se afastado da instituição. Hoje nós temos diversos eventos. Hoje nós temos a OAB da Vila Prudente muito ativa na região da Vila Prudente. A gente não tem qualquer ausência nos conselhos de segurança da região. Todos os eventos que tem regionais, a OAB está presente. Nós temos lá 4 CONSEG, a OAB está presente em todas as reuniões. Nós temos 2 zonas eleitorais, que faz parte do nosso ambiente, nós também estamos presentes. A advocacia participando, nós temos diversas comissões em diversas áreas, todos participando. Nós inauguramos uma sala da advocacia no CDP da Jardim Independência, que isso favorece toda a advocacia, não só a advocacia da Vila Prudente. Antigamente, o advogado, para ir no CDP, para ele falar com algum reeducando, ele aguardava no portão, para depois ele entrar, passar pelo detector, para depois esperar chamar o reeducando. Isso ele fica sem celular, ele fica sem contato nenhum. Às vezes ele espera horas. Hoje não. Hoje, com a sala que foi inaugurada no CDP, o advogado chega, ele entra na sala, ele pode na sala peticionar. Por interfone, ele chama o reeducando. Ali ele pode trabalhar enquanto não é liberado. Por interfone, eles informam a liberação, só depois ele entra. Então, isso facilitou muito. E foi para a advocacia paulista, não só para a advocacia de Vila Prudente. A reforma da casa foi excelente. A acessibilidade da subseção é indescritível. Por quê? Eu tive casos, numa entrega de carteira, eu não poder atender o advogado porque eu não tinha acessibilidade na casa. O auditório na parte superior. E o advogado que vinha receber a carteira, ele tinha os pais deficientes, ele tinha pais cadeirantes, e a instituição não tinha acessibilidade. E nós conseguimos a acessibilidade que estava aguardando há 20 anos. Mas que bom. Então, e nós sabemos que 3 anos é um período de tempo muito pequeno, ou muito grande para algumas coisas e muito pequeno para outras. Exatamente. E nessa busca da candidatura da reeleição, o que falta? O que a senhora procura focar? Quais são as suas propostas? Terminar assim, continuar, né? Não seria terminar. Mas no meu caso, eu pretendo a reeleição, mas eu já pretendo desde já ficar somente mais um mandato. Porque, de fato, eu não consegui terminar tudo que eu tinha vontade de fazer nos 3 anos.
Eu fiz a reforma da casa, eu consegui acessibilidade, eu consegui a união, eu consegui a participação da advocacia. Mas ainda falta. Eu tenho uma sala no fórum que ainda precisa de ser reformada, precisa ser modernizada, porque além da subseção, nós temos uma sala dentro do fórum da Vila Prudente, que eu não consegui a reforma dela, dentro desse período, desse primeiro mandato. Preciso fazer a reforma. Eu preciso criar um núcleo da ESA, na subseção, que é a Escola Superior da Advocacia. Eu quero inaugurar a primeira pós-graduação na Vila Prudente, que nós nunca tivemos. Este ano eu tentei fazer vários cursos pela ESA, mas como nós não temos a ESA criada lá, eu fui impossibilitada. Então, eu quero inaugurar a ESA, quero fazer esse curso. Eu tenho uma proposta para fazer um projeto para a Advocacia 60+, que eu acho muito interessante. Pretendo fazer também. Então, ainda tem algumas coisinhas que a gente precisa continuar. Não dá para parar. Como que seria essa questão da advocacia 60+? A advocacia 60+, o que eu vejo? Hoje a gente tem muita dificuldade, a gente tem advogados experientes que têm uma bagagem gigantesca, mas que ele tem dificuldade no digital. E às vezes ele tem dificuldade no digital, no básico. Fazer um post no Instagram, gravar um vídeo para compartilhar algum fato, algum conhecimento de alguma matéria. Tem muitos advogados que não têm logotipo em sua petição. Tem advogado que tem dificuldade, como eu tinha dito para vocês. Tem advogado que tem dificuldade em acessar os sites de diversos tribunais. Então, seria um apoio para essa advocacia, que tem toda uma bagagem, mas que tem dificuldade no digital. Então, eu pretendo criar esse núcleo aí de conexão e inclusão. E sobre o digital, que a senhora mencionou, se não me engano, a senhora tem aproximadamente, acho que 40 ou 50 mil seguidores no Instagram. Sim. Certo? Qual foi alguma estratégia específica que a senhora adotou para conseguir essa quantidade de clientes? E seria interessante também, para a gente compartilhar com os colegas advogados, te ajuda no dia a dia a quantidade de seguidores para passar mais autoridade na questão de captação de clientes para o seu escritório? Na verdade, eu demorei bastante para entrar no digital, mas eu contratei uma empresa para tentar melhorar isso, porque, de fato, eu passei a entender que isso é necessário. Hoje, o mundo digital está aí, todo dia uma novidade. Muitas vezes o cliente não sente essa necessidade de procurar um advogado pela internet, de buscar a solução para um caso dele que tem que ser de imediato. E muitas vezes... Instagram, Facebook eu quase não utilizo, mas eu também sinto essa diferença. Eu vejo que o mais jovem, ele gosta do Instagram, o mais experiente, ele gosta do Facebook. Então, é necessário. Hoje eu tenho uma ligação do meu Instagram com o meu Facebook. O que eu posto no Instagram, que eu tenho mais facilidade, gosto mais, o que eu posto no Instagram já vai direto para o Facebook. E não só isso, o Google tem muitas ferramentas que fazem você compartilhar aí todo o seu trabalho. E muitas vezes o cliente busca pela internet. E quando ele... Hoje pode ser que não... Pode ser errado, mas muitas vezes quando a pessoa vê que você tem muitos seguidores, você cria autoridade. Então, eu acho que isso é um ponto positivo. E uma dúvida. Geralmente, a senhora notou que a quantidade de seguidores ajuda mais na questão de captação de cliente inicial, ou a pessoa entra em contato com a senhora e aí ele procura em outras ferramentas e vê a quantidade de seguidores, e isso ajuda na questão dessa parte da credibilidade, autoridade. Porque, querendo ou não, a realidade é que muitas pessoas analisam a quantidade de seguidor com um dos requisitos de autoridade. A gente pode falar se é certo, se é errado, mas realmente é o que acontece. Isso. Na verdade, depende, eu acho que da área. Às vezes o cliente procura você no Google e ele te encontra no Google, dali o Google já te remete para o Instagram, no Instagram ele vê alguma publicação sua. Eu faço bastante vídeo explicando. Eu faço hoje, eu não tenho uma área específica que eu faço no meu escritório. Eu faço direito do trabalho, faço direito de família, em especial direito de sucessões, que eu gosto muito. Então eu faço muitos vídeos. Então isso, o cliente que busca uma sucessão no Google, que acaba te direcionando para o Instagram, e ele acaba assistindo um vídeo seu, a captação com certeza é certa. E uma dúvida, então, atualmente os vídeos no Facebook e Instagram geralmente são mais a pegada técnica? Sim. Então, misto? Você esclarece dúvidas. Na verdade, você esclarece dúvidas. Você
Faz um videozinho curto, porque eu acho que ninguém tem paciência de assistir muita coisa, né? É vídeo curto. Sou a única herdeira, eu tenho que fazer inventário, por exemplo. Tem que fazer inventário. Então aquilo já... Meu marido faleceu, eu não tenho filho, tenho que fazer inventário? Algo do tipo. Coisa curta, mas que é rápido para a pessoa pegar. Também numa linguagem simples, que eu acho que isso é importante. Não pode ser numa linguagem técnica. O famoso juridiquês. Isso, não pode, tem que ser numa linguagem simples. Às vezes você pega até um caso de mídia. E até O testamento do... Me fale o nome dele, do que faleceu do Fantástico. Como que é o nome dele? Eu já ia falar Silvio Santos. Não. O Cid Moreira, o testamento do Cid Moreira, que vai tá dando... Então, são casos que você acaba levando para o Instagram e que sempre tem uma conexão com algum cliente. Isso ajuda também muitas pessoas que às vezes não têm condições de contratar um advogado e ela acredita que ela pode ter direito de algo, só que ela vê um vídeo ali muito técnico, bem feito, e fala, pô, realmente não preciso disso. Exatamente. Então, é uma forma também de ajudar mais pessoas, né? Sim. E a pessoa grava. Uma hora que ela vai precisar, ela vai lembrar que você falou daquele assunto, ela vai lembrar que você... o Instagram tem uma forma de você direcionar, mesmo que você faça se você faz o... Impulsionado, né? Impulsiona. Isso. Se você impulsiona ele, você impulsiona ali na sua região. Que também isso é interessante. Você não precisa, né? São Paulo inteiro. Não, você pede só naquela sua região, que é para você captar cliente na sua região. E hoje está indo nessa questão de captação, de escritório, a grande maioria dos clientes que entram para o escritório da senhora é mais indicação, boca a boca, ou é mais questão da rede social mesmo? Não, eu tenho muito cliente no boca a boca. Meu escritório é antigo, no local onde a gente está. E é muito cliente boca a boca, que já fez, um outro cliente que indicou, um parente que já fez, que indica, pessoal dali do bairro mesmo. Eu estou em frente a 6 blocos de prédios. E é até interessante que nos bastidores nós estávamos conversando sobre essa questão, essa estratégia que a senhora adotou de ficar no mesmo local por muito tempo. Então a senhora construiu ali uma advocacia dentro de um bairro. Sim. E como muitas pessoas optam ali por sair do bairro, a senhora se manteve no bairro e, consequentemente, ele tem prós e contras. Sim. Um dos prós foi ser conhecida no bairro todo, acredito. Porque, na verdade, a minha advocacia é uma advocacia ainda artesanal. Eu gosto de sentar, ouvir o cliente, conversar. Muitas vezes isso não é possível num escritório maior. Muitas vezes eu até converso com o cliente. O cliente, às vezes, ele acha que ele contratar um escritório grande, ele vai ter vantagem. E eu não vejo dessa forma. Eu acho que o escritório pequeno, ele é muito melhor para o cliente. Que tem uma proximidade muito maior, né? Isso. O advogado vai atender, o advogado ele vai fazer a ação, o advogado ele vai na audiência. Então, ele tem os pormenores do assunto do cliente. Diferente de um escritório grande, que ele vai ser atendido pelo dono do escritório, com quem ele vai assinar o contrato. Quem vai fazer a ação dele é um outro advogado. Quem vai fazer a audiência dele é um outro advogado. Se precisa fazer uma defesa, uma contestação, um recurso, vai ser um outro, porque o escritório grande, ele precisa, cada área, fazer uma fase do processo. Não é a mesma pessoa que faz. Então, isso eu acho que para o cliente é prejudicial. E se a senhora começasse hoje na advocacia, a senhora optaria novamente para um escritório mais de bairro, ou talvez testaria um escritório num local ali mais centralizado, ou talvez não teria nenhuma nem outra opção e ficaria ali no online mais, né? Não, eu optaria mesmo para onde você tenha o seu maior foco ali de conhecimento. Se for num lugar onde você nasceu, o escritório de bairro. Eu acho que ainda... Porque apesar de que a advocacia hoje você precisa divulgar. Eu brinco com a jovem advocacia, às vezes entregando carteira, e eu falo, gente, o cartão de vocês tem que estar fácil. Deixa cair no chão onde você for. Você vai comprar pão? Cai no chão, se apresenta para a moça do caixa. Sou advogado. Todo mundo tem que saber que você é advogado. Todo mundo vai precisar de um advogado uma hora ou outra. E se surgir um problema, ele vai lembrar quem é o advogado. E na teoria, quando a gente... Acho que todas as áreas estamos começando, eu acho que o mais difícil do início é a captação de clientes. É o mais difícil. Então, se você começa ali
no bairro que as pessoas te conhecem, Já te conhece. já é talvez uma dificuldade a menos, né? Sim, já é um primeiro passo. É um grande passo. Na minha opinião, é um grande passo. É diferente de você alugar uma sala chiquérrima na Paulista. Sim. A sua captação vai ser mais difícil. Você vai ter que trabalhar muito o digital, porque o cliente não vai saber que naquele prédio ali tem um advogado ou mais um advogado. Com certeza. E aí, muito mais difícil. Quando você está focando aqui nas pessoas do bairro, em paralelo, você cria algumas estratégias no digital. Sim. Que às vezes pode dar retorno com uma semana ou às vezes com um ano. Sim. E aí você não fica só na mão, né? Você já vai fazendo girar com as pessoas que você conhece. Sim. Então, acho que é uma boa estratégia. Network, participar de muitos eventos. Hoje, a maioria dos lugares bairro tem associação, o conselho de segurança, o advogado ele tem que participar, ele tem que estar construindo pontes aonde for. Tem que fazer network e divulgando que ele é advogado, ele está na academia, todo mundo tem que saber que ele é advogado, ele está num salão de cabeleireiro, todo mundo tem que saber que ele é advogado. Eu acho que isso ainda funciona muito bem. Além do digital, claro. Eu acho que para o advogado, exclusivamente ali, a estratégia que mais dá retorno é o network, né? Network. Porque o network é fundamental. O Google é interessante, o Instagram é interessante, tudo interessante, mas o network... Sempre. É que uma coisa, eu acho que amarra a outra. Se você tá num cabeleireiro, se você fala que você é advogado, você pede para seguir sua rede social, pronto. Você já conseguiu manter aquele contato com o cliente. Porque nem sempre você vai trocar telefone. Mas você conversou, sou advogada, segue minha página. Em algum momento a senhora pensou em nichar ou segmentar a sua advocacia para apenas uma área ou nunca passou pela cabeça? Então, você mencionou que é trabalhista. Eu faço trabalho, sempre fiz direito do trabalho sempre fez parte da minha vida. Eu trabalhei em comércio, eu trabalhei em RH, então eu nunca tive dificuldade com o direito do trabalho, porque era a minha profissão diária. Nunca tive problema. E eu gosto muito da área da família. Divórcio, alimento e sucessão. Direito do trabalho, nós tivemos aí uma alteração da lei trabalhista que deu uma esfriada nas ações trabalhistas. Na pandemia, aumentou demais divórcio e sucessão. Então, acabou sendo um paralelo. Você acha que a tendência é de alta novamente no futuro das demandas trabalhistas? Ou você acha que vai manter... Então, é assim, hoje a gente tem um grande problema. A legislação permite que uma atividade fim de uma empresa pode ser terceirizada. Isso é um prejuízo muito grande. Antigamente não era permitido. Um hospital, por exemplo, não podia ter médico prestador de serviço, tinha que ser médico CLT. Hoje permite. Então, mesmo que seja atividade fim, pode ser PJ. E a pejotização está prejudicando, apesar de que, muitas vezes, a pejotização ela é mascarada. Sim. A juventude hoje não pensa no futuro, ela pensa hoje. Tem muitos jovens que não querem nem trabalhar de forma presencial. A juventude quer trabalhar de forma home office. Hoje é uma grande dificuldade de empresa grande, é o tal do home office, porque a juventude não quer trabalhar. E eles acham que ser CLT é um prejuízo, porque desconto INSS, ele não pensa no futuro. Então, a maioria quer virar PJ. Porque aí não tem muito compromisso, não precisa, muitas vezes, ir presencial ao trabalho. Então, isso, na justiça do trabalho, faz diferença, faz. É que muitas vezes você pega um empregado que, de fato, ele é empregado, mas que existe uma máscara aí. Mas você não acredita que o INSS vai existir daqui a uns 15, 20 anos? Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Eu acho que talvez possa existir. Isso aí é uma incógnita, porque tem muitos países que não existe a Previdência Social. Eles acham que isso é uma proteção e que prejudica a população. Eles acham que o INSS, concedendo uma aposentadoria, ele protege as pessoas e as pessoas não querem trabalhar mais. E que não é isso. Tem muitos países que não têm. É essa a justificativa. Por exemplo, vou citar uma coisa que aconteceu comigo no passado. A maioria dos meus colaboradores são CLT, só que eu odeio CLT. Eu odiava quando eu era colaborador. Porque uma vez eu tinha finalizado a graduação
e tinha passado na prova do CRC. E aí você fica aquela ansiedade, qual que vai ser o próximo passo? Aí eu falei, vou fazer uma pós. Só que eu pensei, falei, fiz uma faculdade mais ou menos, vou ter que fazer uma pós boa, para dar aquela hypada no currículo. E eu trabalhava numa Big Four, na Deloitte, vocês não conhecem. E aí eu vi a faculdade, a melhor faculdade que tinha. Na época, era R$ 1.500 a mensalidade. E com desconto de ter o CRC, a carteira do contador, você pagava 1.200 e alguma coisa. Eu fazia as contas lá com o meu salário que eu ganhava na época. Isso. Aí eu falava, nossa, me sobra R$ 600. Pô, eu preciso pagar 1.200 de faculdade. Aí eu cheguei no sócio do escritório de contabilidade e falei, fulano, por que a gente faz um acordo? Você mantém o meu salário, só que você me coloca um PJ, não CLT. Ele falou, mas tá maluco? Você tá louco? Não posso fazer isso. Ele falou, mas por quê? Aí eu falei pra ele, o governo me toma aqui, na época eram uns R$ 1.200. O governo me toma R$ 1.200. É exatamente o preço a diferença da faculdade. Porque o que eu pensava? Esse dinheiro hoje era muito mais importante pra mim do que um possível dinheiro no futuro. Sim, porque hoje eu consigo investir e aumentar meu salário, né? E aí, conclusão. Ele não pôde fazer isso, obviamente, todo mundo era CLT. Não tinha como ficar com uma pessoa com PJ. E aí eu acabei saindo de lá para um outro trabalho que pagasse ali que pagava um pouco mais. Mas a mente jovem hoje é essa. Eu, na minha concepção, não acho muito certa. Porque eu costumo falar que quem paga é muito, quem recebe é pouco. Para o empregado que recebe e que tem o desconto do INSS, que tem o desconto do IR, ele visa isso, os descontos que ele tem. A empresa, além do seu salário, ela tem que pagar INSS, ela tem que pagar fundo de garantia, ela paga férias, 13º, tudo o que você não tem. Então, você acaba trocando o certo pelo duvidoso. Se você é PJ, nem sempre você paga corretamente o seu INSS. Se você sofre um acidente, você não tem direito. Você trabalha 10, 15 anos sem recolher o INSS. Lá na frente é que você vai perceber que você vai precisar ou está precisando do INSS e não tem. Então, eu acho que é uma troca aí. E se não existir no futuro? Pode acontecer. Pode acontecer. Eu sei que não dá pra ficar no si. Sim, mas devido à tendência de como a gente vê que tem um... Mas eu acho que se isso ocorrer, vai demorar muito. Não vai ser na nossa geração. Será? Não vai ser 10 aninhos? Não. Isso não. Agora, não falando nisso, não. de CLT, do outro lado da mesa, no qual estou agora, também é um pouco chato pra gente, porque às vezes, eu vou trazer um exemplo aqui, às vezes você paga R$ 3.500 para um colaborador. Só que você vê que ele pode ganhar mais, que ele merece ganhar mais às vezes. Só que aquele custo, olha que interessante, você paga R$ 3.500 para a pessoa. Ele te custa 7. Isso que eu digo. Ele custa 7. Sim. Só que ele, no final das contas, pega aproximadamente 2.800. É isso mesmo. Olha a diferença, né? Então, eu poderia pagar um salário ali. É que eu sei que vai entrar numa área que é subjetiva, que é complicado. Nem todo mundo vai ter a boa intenção de fazer isso. Mas eu preferia muito mais pagar 5 para ele. 5,5 para ele e 1.500, 2.000 para ele a mais, 1.500 menos para mim. Todo mundo está ganhando. Só que eu sei que também que aí vai ter pessoas... Mas você corre o risco, Você corre o risco. E eu sei também que vai ter empresários com mau caráter que vai fazer a pessoa ganhar a mesma coisa como o PJ. Sim, exatamente. Você ganhava 3.000 CLT, então eu vou te dar 3.000 com o PJ. Exatamente. A única diferença é que você não vai recolher INSS. De repente, muitas vezes a proposta da empresa é essa. Eu não vou fazer o seu registro, você não vai ter o desconto do INSS. A empresa não faz essa proposta para o empregado. Você recebe 3,5, você me custa 7. Eu vou te pagar 5. A empresa faz a proposta de continuar pagando os 3,5 e vai induzir ele ao erro, falando que ele não vai ter o desconto do INSS. Esse é o problema. E muitas vezes a pessoa aceita. Sim. Porque ela não sabe. É o que acontece muitas vezes com um empregado, um colaborador, que trabalha uma vida inteira para uma empresa, recebendo 7, só que o registro dele é 2. Lá, ele vai viver uma vida inteira recebendo 7, ok. Só que o registro dele é 2. Lá na frente, a aposentadoria dele vai ser R$ 1.400. É a hora que ele vai sentir. É a hora que ele vai sentir que a vida inteira ele teve um poder econômico
vivendo aquele salário dele de R$7.000. Só que ele aceitou ser registrado com R$2.000, que a aposentadoria dele vai ser um salário mínimo. Eu vejo muito acontecer isso nas contabilidades. Isso acontece muito. 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 O empregado, ele achou que durante toda uma vida de labor dele, ele estava no lucro, recebendo muito mais do que ele era registrado. Só que o prejuízo dele vai ser lá na frente. A hora que ele precisar. Porque ele já tinha um poder econômico de uma vida inteira. Gastando 5, gastando 7. Por exemplo, lá na nossa escritório de contabilidade, nós somos atualmente em 11 colaboradores. E quando vem a guia de FGTS e INSS de 13º principalmente... Dói. Nossa Senhora. Dói. Nossa. Sai a alma, depois volta no corpo de novo. É isso mesmo, dói. Não é fácil. Isso é o risco do empreendedor, né? Com certeza. Na verdade, você tinha que diluir esse valor do 13º durante todo o seu ano. E ficar lá reservado. É que nem sempre o empresário consegue fazer isso. E provisionando ali, guardando. Exatamente. Sim. Isso acontece em muitos campos. O lojista de shopping, tudo que ele espera é chegar ao final do ano, que é onde aumenta as vendas. Só que de contrapartida ele tem 13º para pagar pro fórum, pro shopping. Ele paga sempre um valor a mais. Tem shopping que ainda cobra a luva do comerciante. E no final do ano, que é quando, né, é para dar um fôlego pro comerciante, ele tem uma parcela a mais de aluguel. Nossa, que absurdo. E a paixão da senhora é mais voltada ali à área trabalhista? Área trabalhista. Ou a familiar? Se fosse para escolher uma das duas. Difícil. Então, a área trabalhista eu vivi a vida inteira. Só que assim, é uma área que não tem novidade, né? É tudo igual, sempre. Sucessão é uma área, hoje, nas condições que eu me encontro, tentando conciliar tudo, tentando conciliar o escritório, tentando conciliar a vida pessoal, familiar e a OAB, sucessão é uma área mais rentável e mais rápida. Então, talvez uma área para indicar para o advogado que está nos assistindo seria a sucessão. Você acha que o retorno é maior? Só que as demandas trabalhistas são maiores. Você Entendi. tem mais demandas trabalhistas do que sucessão. Sucessão, de fato, você precisa saber, você precisa entender do que faz para você não trazer prejuízo para o cliente. Nem sempre. Se a pessoa não tem facilidade, e como todas as áreas, a pessoa tem que ter afinidade em fazer aquilo. É como se para um advogado trabalhar na esfera criminal. Ele tem que ter afinidade para isso, senão ele não vai. Mas impressão não vai se dar minha, bem. as demandas, conforme a senhora mencionou, da área trabalhista são muito maiores. Só que também tem muito mais advogado também focado tem na muito área trabalhista. advogado, tem muito advogado trabalhista. Só que também tem muito advogado que se aventura na área trabalhista. A área trabalhista não é uma área fácil. A área trabalhista é uma área técnica. Você tem que saber fazer bem, porque, caso contrário, você dá prejuízo para o cliente. Não é uma área fácil. O pessoal, às vezes, tira barato, porque, de fato, tem muito advogado trabalhista, mas você tem que ser especialista naquilo que você faz. Caso contrário, você vai causar prejuízo para o cliente. E teria alguma área que a senhora vê com bons olhos para o futuro? A previdência social é uma área excelente, mas você precisa gostar. A previdência social é uma área excelente. Hoje nós temos diversos benefícios. Não só aposentadoria, tem auxílio-doença, auxílio-acidente. É uma área boa. Só que é uma área que você precisa de uma carteira de cliente, esperar uma carteira de cliente para te dar retorno. Porque hoje um processo previdenciário às vezes demora 5, 6 anos. Você vai receber todo atrasado, mas você precisa trabalhar durante todo esse período. E como está a questão de parcerias no seu escritório? Você acredita que vale a pena ter parcerias? Geralmente, quando aparece alguma demanda criminal, tributária, o que a senhora tem feito? Você acaba pegando também ou não? Então, eu particularmente tenho um pouco de dificuldade com parceria. Eu tenho muito medo. Para você fazer parceria, você precisa confiar muito no colega que vai fazer. Para você também não colocar em risco o seu escritório, a sua credibilidade. Porque, de fato, em todas as áreas tem os aventureiros. Ah, eu faço. Não, a pessoa tem que saber fazer, caso contrário, ele vai colocar a sua credibilidade. Então, muitas vezes, é mais fácil você não fazer parceria. Às vezes eu falo para o colega, eu falo, olha, se não é a área que você faz, se você não tem quem faça, que você confia,
delega. Delega porque é a sua credibilidade. Hoje, se você assinar uma procuração com outro colega, sem saber, se ele tiver problema no código de ética da advocacia, isso pode respingar em você. Porque vocês tiveram ou têm parcerias, diversas procurações em conjunto. Então, isso eu acho muito arriscado. Eu prezo muito pela minha credibilidade. Eu tenho escritório há muito tempo no mesmo local. Então, eu prezo muito pela minha credibilidade. Hoje, na instituição, mais ainda. Na instituição, muitas vezes, os colegas mal se conhecem e já fazem parceria. Ah, você faz criminal? Eu não faço criminal. Então, vamos fazer parceria. Mas não é assim, porque às vezes não dá tempo de você conhecer. E é uma questão muito complexa, né? Porque pensando como advogado, se você tem um cliente da área civil, por exemplo, e este mesmo cliente vem até você com um problema tributário no qual você não faz, talvez o advogado fica naquelas, né? Pô, eu indico para uma parceria e também acabo ganhando alguma quantia, ou não indico com medo dessa indicação fazer alguma besteira e eu acabar manchando ali minha credibilidade. Porque a sua credibilidade acho que vale mais do que qualquer parceria. Mas será que passa pela cabeça do advogado o medo de não indicar ou não pegar e o cliente acabar contratando outro advogado? Ele pode ter medo de perder aquele cliente naquela área que ele... Ah, não vejo assim, não. Não vejo assim, não. Porque se o cliente, ele gosta do seu trabalho, ele voltou pedindo uma outra área, é porque ele já confia em você. Então, de repente, ele vai precisar, sim, contratar um outro colega para fazer uma outra área. Mas um próximo problema, você será com certeza o primeiro a ser contatado pelo cliente para saber se você faz. É melhor do que você arriscar e colocar em risco o problema, o direito do cliente, do que você indicar. E querendo ou não, também passa uma transparência para o cliente, né? Passa uma transparência. Porque você hoje não tem dificuldade você falar para o cliente, ó, isso eu não faço. Do que você pegar, passar para um colega, o colega não fazer, o colega perder um prazo, o colega não fazer bem feito, para depois você explicar para o cliente, eu indiquei, mas não deu certo. E quando a senhora iniciou atendendo todas as áreas ou já no início? Não, meu nicho sempre foi esse, trabalho, família e sucessão. Meu nicho sempre foi esse. Por exemplo, tributário eu não faço. No início da minha carreira eu tinha muita vontade de fazer a área criminal, especificamente tribunal do júri. Eu cheguei a fazer vários tribunais do júri. Eu tinha essa vontade de fazer. Fiz. Foi um advogado especialista em tribunal do júri que me ajudou. Eu fiz diversos plenários com ele, mas depois eu vi que não era de fato a área que eu tinha melhor afinidade e que eu gostaria de seguir. É uma área rentável ou foi mais pela questão... É uma área rentável. Só que assim, tribunal do júri, às vezes você fica... O mais simples, você passa o dia inteiro no fórum. É o mais simples. Você vai fazer um plenário e você chega às 8 horas da manhã no fórum e você sai 9, 10 horas da noite. É o dia inteiro. Depois que eu decidi pela maternidade, eu tive meu filho. Eu ainda estava com alguns processos na área criminal, mas eu falei, eu não quero mais. Com meu escritório na rua, eu não tenho condições de misturar. De repente, um cliente trabalhista com um cliente criminal. E hoje, quem trabalha no crime é uma área, de fato, meio pesada. E perigosa também. Perigosa. Né? E principalmente... Todas as áreas são perigosas. A gente estava conversando esses dias, entre colegas, o pessoal fala, a área criminal é perigosa. Não. Perigosa é toda a área e toda a profissão que você lidar com as pessoas. Porque você está muito exposto. Eu atendi uma cliente para fazer um divórcio. Logo em seguida, o marido me ligou me ameaçando. Se você fizer meu divórcio, eu vou te matar. Nossa. Então, não é só a área criminal. Então, toda a profissão que você lidar com as pessoas é complicado. Claro que tem um agravante aí da área criminal. E eu vi, acho que alguns meses atrás, após até um atentado que fizeram com um advogado no Rio de Janeiro, que a OAB estava preocupada com essa questão de muita violência contra os advogados, né? Muitos homicídios acontecendo. E claro que na maioria das vezes você vê que é advogado criminal. Nossa, é verdade. É meio arriscado. Nós tivemos um caso, não tão recente, a advogada atuou num processo, o réu foi condenado. Quando saiu a condenação dele, ela recebeu uma coroa de flores no escritório dela.
Ela parou de advogar, ela teve que fechar o escritório. Hoje ela não advoga. Nossa, É. traumatizante, né? É. Por isso que muitas pessoas falam que esse ambiente criminal também é um ambiente um pouco machista, né? Porque é difícil pra mulher entrar ali, talvez. Ou não tanto. Mas tem, sim. Tem muita advogada mulher que atua no direito criminal. A mulher, na verdade, é exposta. A mulher, ela tem essa exposição no mercado de trabalho. Não só na advocacia criminal. Tem ainda, a gente enfrenta muito problema de gênero em tudo. Mas não só na esfera criminal. É no mercado de trabalho em si, a mulher enfrenta esse problema. E para quem está começando agora, aquele jovem advogado, então a senhora recomenda que ele escolha ali 2 ou 3 áreas e foque Em princípio, nelas. ele precisa ter esse contato. Hoje, na OAB da Vila Prudente, nós temos a Comissão da Jovem Advocacia, que tem muitas oficinas. Então, as oficinas são focadas em direito do trabalho, direito previdenciário, direito civil, direito de família. Para o jovem advogado, é bacana ele participar dessas oficinas, porque ele sai da faculdade com a teoria. Na prática, ele não sabe qual ele terá afinidade. Então, é legal ele vir, ele fazer um processo trabalhista, fazer um processo de divórcio, fazer um processo de sucessão. E com o tempo, ele vai ver o que ele tem mais afinidade que é para ele seguir. Aí ele consegue fazer um funil e, de repente, ele se especializar só em uma matéria. Mas no início é difícil. A não ser que ele faça estágio e no estágio ele já conseguir definir. Eu quero fazer só isso. Um exemplo, um advogado que faz estágio num escritório de tributário, provavelmente ele vai seguir essa área. É uma área complexa. Então, se ele tem afinidade, se ele trabalhou, se ele já fez estágio no escritório de direito tributário, ele vai seguir na área tributária. Então, é mais fácil. Agora, se o bacharel saiu da faculdade, se ele não fez estágio, ele precisa ter contato geral para ver qual que ele vai ter mais afinidade para ele seguir. A senhora conseguiu ter esse tempo de estágio ou devido a outras profissões que Eu consegui sim. Na verdade, quando eu estudei, eu estava trabalhando, mas já no final, quando eu estava pro final do 4º ano para o 5º, como eu sabia que eu queria fazer direito, eu acabei trocando o certo pelo duvidoso. Eu troquei a CLT pelo estágio para que eu pudesse entrar na área. Então, eu fui trabalhar no escritório grande de advocacia, que foi uma base legal. Eu entrei para cuidar da carteira de direito do trabalho, mas trabalhando no RH, que era a minha área. Entrei como estagiária, virei coordenadora de RH. Ali eu segui, já tinha trabalhado num escritório pequenininho de trabalhista. Então, isso ajudou, inclusive, no exame da ordem. O estágio, o contato seu com a prática, te ajuda no exame da ordem. A senhora mencionou que antes de entrar na área, era vendedora? Eu trabalhava em comércio. Comércio. Nossa, mas isso... Eu trabalhava em comércio de bairro. Depois de um tempo, você vê que os pontos vão se juntando, né? Porque eu acho que trabalhar com comércio, para quem é advogado, contador, eu acho que é fundamental, né? Sim. Não, ali eu tive uma experiência excelente, não posso reclamar. Eu vivia em um mundo masculino. Eu trabalhei num depósito de materiais de construção por 12 anos. Teoricamente é um mundo masculino, mas que eu já enfrentei esse desafio, sendo mulher. Eu enfrentei esse desafio de gênero, trabalhando, né, nesse campo. E o comércio, ele te abre as portas, né? Foi quando eu decidi fazer direito e seguir na advocacia. Porque eu vejo, tanto em contador como em advogado, às vezes o profissional ele é muito técnico, muito bom, só que infelizmente ele abaixa a cabeça, começa a trabalhar e acaba esquecendo de se vender, né? Vender a imagem dele. E não pode. E no comércio você aprende isso, né? Você aprende que o foco ali é na venda. O mais importante ali quase que da empresa é na venda, né? E hoje o advogado, ele é um empreendedor. Com certeza. Hoje o advogado, ele é um empreendedor. Por isso que ele precisa dessa facilidade de falar em rede social, de gravar vídeo, de conversar bastante. Ele precisa explorar isso, porque ele é um empreendedor. Ele tem que encarar a advocacia, ele tem que encarar o escritório dele como uma empresa. Mas impressão minha, anteriormente, eu acredito que de 2020 para trás, o advogado, ele não se enxergava como empreendedor, ou não. Porque eu via muita dificuldade, até hoje eu vejo, só que hoje eu acho que tá diminuindo.
Só que, às vezes, você fala isso, a pessoa até se ofende, fala, não, porque o advogado, ele não pode ser empresário, ele tem, assim, óbvio que tem algumas diferenças, particularidades. Sim. Mas foi difícil, eu acho, para o advogado começar... Mas é que sabe o que acontece? Antigamente, a gente tinha uma proibição até da ordem. A OAB proibiu o advogado de fazer comércio. A OAB proibiu o advogado de fazer um cartão de visita diferente. A OAB proibiu o advogado de fazer campanha, de fazer propaganda, de colocar uma placa no escritório. Existia muita proibição na própria instituição. E que isso foi melhorando ao longo do tempo. Não, eu conheço advogados que se tornam nosso cliente, que às vezes ele tem um faturamento ali de 50, 60 mil reais por mês e nunca teve CNPJ. Isso mesmo. Nunca emitiu uma nota, nunca teve um e-mail corporativo. Geralmente é joseluiz@gmail. É isso mesmo. E aí ele começa a entender o jogo, e aí começa talvez, às vezes, alguma exigência de algum cliente, né, de emissão de nota, alguma coisa, querer ir atrás, aí vê uma coisa, vê outra, vê um co-work, às vezes, para ter um endereço ali fiscal. Sim. Por isso que eu penso em fazer aquela comissão dos 60 a mais na advocacia, porque é aquilo que eu disse, às vezes o advogado tem uma bagagem gigantesca no direito, mas ele não consegue se vender, vamos falar assim no português claro, ele não consegue, ele tem que gravar um vídeo, ele tem que mostrar, todo mundo tem que saber que ele é advogado há tanto tempo, que ele tem experiência, que ele tem centenas de processos atuando naquele ramo. Mas você não acredita, sem querer ser radical, que isso, as novas tendências, assim como a inteligência artificial, pode ser o fim, não o fim da advocacia, mas o fim de alguns advogados que ficaram para trás, assim como alguns advogados que, na época da máquina de escrever, que migrou para o computador, ficaram? Sim. Eu não acredito no fim da advocacia. Isso veio para ajudar a advocacia. Hoje a inteligência artificial te ajuda muito, te ajuda no seu dia a dia. Eu não tenho essa prática ainda, porque é aquilo que eu disse. Eu tenho a minha advocacia bem artesanal. Eu gosto de atender o cliente e eu gosto de fazer a petição do cliente conforme os fatos narrados. Eu não tenho aquele copia e cola. Mas ajuda muito. Às vezes um e-mail para você fazer em questões de 2 segundos o chat faz para você. Então isso ajuda muito. Existe sim a possibilidade e a tendência daquele advogado que não se atualizar, não conseguir. Existe. Porque, infelizmente, isso é natural. Ou você se moderniza ou... Eu acho que vai ser uma fatia bem significativa, talvez, né? Porque você vê, eu tenho um contato com muitos advogados. E às vezes ele na faculdade de Direito ainda, você vê ele já fazendo alguns reels, alguns anúncios, algumas coisas assim. Sim. Tá ali no Instagram, já tá criando uma audiência. Já tá criando uma audiência. E aí quando ele tiver a oportunidade de ele passar na prova da OAB e for empreender, ele já sai 5 passos à frente. Já, ele já tem a audiência dele criada. Tem muito advogado que não consegue gravar um vídeo. E ele tem toda a experiência do mundo. Ele tem todo o conhecimento do mundo. Mas ele não consegue gravar um vídeo. E hoje não é só isso. Hoje você consegue... A renda de um escritório de advocacia não é só no cliente final, no seu consumidor final. Ali você consegue fazer um e-book, você consegue fazer uma mentoria, você consegue criar, de repente, até um canal no Instagram pago, que você consegue trabalhar. Então, existem muitos meios aí para você ganhar. E só o advogado que está atualizado aí que vai conseguir. Aquele advogado mais velho, ele pode ter toda a experiência do mundo. Se ele não entrar no digital, ele vai ter problema. E tem algumas pesquisas mencionando a alta quantidade de entrantes advogados ali no mercado nos próximos anos, né? Você acredita que isso vai impactar na questão financeira, na remuneração do advogado futuramente, ou talvez não? Então, isso, na verdade, isso já é uma longa história, né? De fato, existem muitos advogados, existem formas de captar cliente de forma indevida, e, ao mesmo tempo, existe advogado que acaba... ele precisa sobreviver, eu não critico, ele precisa sobreviver, muitas vezes ele acaba sucateando a profissão, ele faz uma audiência, tem advogado audiencista que só faz audiência, e nós sabemos... que existe escritório que paga 100, 150 reais para um advogado fazer uma audiência. Ele precisa sobreviver, ele precisa do emprego.
e o escritório acaba ganhando com isso. E, na sua opinião, quais seriam os principais erros que os advogados cometem ali para, às vezes, não conseguir ter um sucesso na advocacia? Lembrando que o sucesso é muito subjetivo. Sim, de repente, eu ainda acredito na competência, no carisma. Eu acho que o cliente precisa disso. Tem muitos advogados ainda que são arrogantes. Eu acho que tudo a gente precisa de carisma, precisa de humildade, entender que o cliente tem um problema e o problema do cliente para ele é o único, tratar o cliente bem. O cliente vai chegar no seu escritório com uma causa trabalhista de anos de direitos vilipendiados. Ele vai chegar no seu escritório precisando de um benefício previdenciário para sustentar uma família. Aquele é um problema dele único e muitas vezes o advogado atende de qualquer jeito. Eu acho que o cliente ele tem que ser tratado bem. E é aquilo, você só fazer aquilo que você sabe. Você não pode se aventurar num processo. Porque além de você causar prejuízo para o cliente, também você não vai ter sucesso. E fez alguma coisa errada com o cliente, só foi uma vez, né? Só foi uma vez. Completamente. Um cliente bem tratado, ele vai te trazer no mínimo 3. Um cliente que se deu mal, ele vai falar mal de você para uns 10. Isso que é complicado, né? Porque eu conversando com muitos advogados, e às vezes eles mencionam isso, porque eu também tenho a tese de você, principalmente no começo, focar em 1, 2, no máximo 3 áreas. Sim. Porque não adianta, mas Felipe, mas eu preciso fazer dinheiro, trazer dinheiro para casa, pagar aluguel, entre outras coisas. E aí você acaba pegando tudo e todos que aparecer. Não dá. Só que o problema é que você erra uma vez numa área que você não domina, você vai perder ele, você vai perder talvez o bairro inteiro. Exatamente. Porque pode ser um problema muito grande, né? Exatamente. Você pode trazer um prejuízo para um cliente gigantesco. Se você trabalha na área de imóveis e fizer alguma coisa errada, o cliente perde a casa dele. Não pode. Você tem que ter responsabilidade, você tem que ter comprometimento. E como que foi a ideia de cursar direito? Você sempre teve isso na mente? Foi um sonho? Tem familiares na área? Não tenho. Não tenho familiares na área, não tenho ninguém no direito. Comecei de fato do zero. Eu trabalhava em comércio, eu tinha muito contato com muita gente. Eu tinha que saber conversar de tudo. Era de fato uma área masculina. Então, discutia um assunto, discutia outro. E me surgiu essa... eu sempre gostei de resolver tudo, mesmo que aquilo que eu não sabia, eu tentava fazer, eu tentava entender. Foi assim que eu decidi cursar Direito. E não se arrependeu? Não. Realmente foi a melhor decisão que tomou? Foi a melhor decisão que eu tomei. Hoje eu falo que se eu não fizesse Direito, eu ia trabalhar em loja. Não, com certeza. A senhora teria uma franquia de alguma grande marca. Eu trabalhei em loja. Não me vejo fazendo outra coisa a não ser advocacia. Não me vejo. Não, mas a senhora tem um perfil realmente muito comunicativo. E estaria muito bem no comércio. Eu sempre fui muito tímida de criança. Caramba. De criança eu fui muito tímida. O comércio me abriu esse... Sabe uma coisa interessante de comércio? Eu até fiquei assustado. Algumas semanas eu comecei a pesquisar sobre a área de e-commerce, comércio, né, online. Porque a gente está pensando em abrir uma via também para captar esse público. E aí, estudando, analisando, eu descobri, se alguém estiver assistindo que é de e-commerce, me corrija, que a galera, eles consideram uma margem boa de lucro de 5 a 8%. E aí eu falei, nossa, porque na teoria, para quem é da área contábil e da advocacia, é um percentual muito baixo, né? Muito baixo. 5 a 8%. Muito baixo. E aí eu fiquei assustado. Porque se for analisar realmente o comércio... É que daí, alto, né? de repente, essa porcentagem está levando em consideração a quantidade. Pode ser que seja isso. É diferente de um outro comércio que a gente vê aí, no mínimo, 30%, 30%, 40%. Quantidade na média? De repente, esse percentual de 3 a 8... De 5 a 8. Então, de repente, eles estão... de repente, aí é porque está visando a quantidade. Porque a quantidade vai ser maior de venda. Talvez seja isso. Às vezes, eu acho que deve ser talvez o custo da mercadoria comprada, né? Que você tem que comprar para revender. Só que fica assustado, né? Levar em consideração que você vai ter aí... você vai deixar de gastar com muita coisa. Hoje você tem a mesma mercadoria que vende em loja física um valor,
No virtual, outro valor. Por quê? A empresa leva em consideração que não tem um espaço físico, não tem um aluguel, não tem um colaborador para pagar, não tem despesa de consumo, água, luz, um condomínio, um aluguel de um shopping. A diferença é essa. O e-commerce você não vai ter nada. É você e o seu computador e você vai visar aí a venda em maior número. De repente, é essa porcentagem aí que dúvida. Eles acham que tá bom, 8% é muito pequeno. Nossa, pior que né, o 8 é o teto, né? É pouco. Por isso que eu até mudei de ideia. Eu ia seguir nessa área. Não, falei, meu Deus mas do céu. aí depende, não. Eu acho que aí depende muito da atividade, da venda. Que é assustador, De repente você vai ganhar na quantidade, não é na... Mas sabe o que é também, que eu tava pensando? O comércio, ele é bem diferente de um serviço de contabilidade, obviamente, e da advocacia. Por quê? A contabilidade tem um lado positivo da recorrência. Então, você conseguir um cliente, a não ser que tenha alguma coisa muito fora do comum, esse cliente fica com você por pelo menos um ano. Comércio, você vendeu hoje. Pô, legal, vendi. Amanhã já era, não tem mais nada. Você vai ter que vender novamente, Mas né? a advocacia também é assim. É que a advocacia, o lado bom é que tem a margem de lucro bem significativa. Tem, a advocacia sim. Você tem que saber trabalhar, você tem que qualificar as suas condições, você tem que saber comprar, você tem que saber cobrar. E nessa questão, você vai ver com bons olhos alguma outra área nova que está surgindo por aí? Por exemplo, não surgindo já há alguns anos, como a questão de direito para startups, direito digital. Ah, sim, tem muita área. Na verdade, a cada dia surge uma área nova. Digital é uma área agora que está em crescimento. Nós tivemos, não tão recente, a lei de proteção de dados, que foi uma nova área que surgiu. Surgem diversas. Hoje tem o advogado que atua em portadores de deficiência, é uma área boa. Hoje nós temos também um alto índice. Advogados que trabalham só cobrando as negativas de plano de saúde, que tá absurdas, também é uma área boa. Hoje nós tivemos nós tivemos uma alteração na legislação para crianças portadoras do autismo. E é uma área em crescimento, porque a escola precisa acompanhar a legislação, precisa ter professores, precisa ter auxiliar. O plano de saúde, ele simplesmente, nós tivemos um período, agora nos últimos meses, nós tivemos um período que os planos de saúde cancelaram todos os planos para as pessoas diagnosticadas com autismo. E o advogado que trabalha nessa área médica foi uma área de expansão. Não, eu vi um boom muito grande de advogados na área médica. Sim, porque o plano de saúde simplesmente cancelou. Para o plano de saúde, se ele cancela 10, e se 2, 3, 4 entra com uma ação, para ele tá no lucro. Sim. Ele simplesmente cancelou. Tem gente que acaba não fazendo nada, tem gente que não tem condições de contratar o advogado para fazer. Ela faz um outro plano. Ela perde todo aquele período. Você vê como é difícil escolher um nicho, né, para advogado? Muito difícil. Porque eu também já vi advogados cometendo o erro de, eu escolhi 2, 3 áreas. Só que ele vê um burburinho na área médica, não, vou para a área médica. E aí já chega por último, no final do boom, né? E ele tá lá, não consegue ter muito resultado, aí ele vê startups, vou para startups. Então, aí no final, não resolve, porque outro, ele né? vai... Não. É muito difícil segurar nessa Não ansiedade. dá porque ele não cria autoridade. Sim. Ele não cria autoridade naquilo que ele faz. Porque a hora ele vai postar. Eu, apesar de atuar no direito do trabalho, no direito de família, direito de sucessão, eu procuro focar a minha rede social, principalmente. O cliente que já fez... Eu tenho cliente que já fez diversas ações trabalhistas comigo. Então, ele tem problema trabalhista, ele volta. Se algum amigo falou em direito do trabalho, ele vai me indicar. Porque eu tenho 18 anos de direito do trabalho. Eu tenho 18 anos aí de carteira de cliente no direito do trabalho. Então, o cliente vai me indicar. Então, eu não procuro focar muito no direito do trabalho na minha rede social. Entendi. Eu tento focar em sucessão, em direito de família. Muitas vezes o advogado fala que é um advogado familiarista, mas ele só faz divórcio e alimento. Não é só isso. Nossa, mas deve ser complicado essa área de divórcios, né? Ou não? Depende. Hoje tem raras exceções ainda. Mas hoje as pessoas estão mais
mais informadas. Nem sempre, claro, a gente vê aí um alto índice de crescimento de violência doméstica, um alto índice de crimes contra as mulheres. Mas hoje é possível fazer o divórcio direto, você pula aquela fase da separação judicial que existia antigamente. Já teve algum caso que a senhora, por algum motivo, se recusou a atender? Não, isso aqui não é pra mim. Já tive alguns. Durante todo esse tempo, já tive alguns. Já tive. Eu tive um caso muito triste, que eu atuei em direito de família, cobrando uma pensão alimentícia, que o pai assassinou os 2 filhos e cometeu suicídio. Então, foi uma ação bastante delicada, muito triste, e que a mãe pretendia continuar e que eu recusei. Esse foi um caso bem marcante. Eu falei, não quero mais. Nossa, eu acho que essa é a maior dificuldade da área do direito. Porque, por exemplo, eu sempre me perguntava como o advogado ele atendia alguns casos bem midiáticos, assim, pavorosos. De fulano foi lá, o maníaco do parque, um exemplo. A pessoa tem alguém para defender ela. Então, sempre perguntava, nossa, como que alguém pode defender? Só que aí, conversando com um advogado há pouco tempo, criminalista, ele me deu uma boa tese. Isso. Que ele falou, por exemplo, um bandido, uma troca de tiro, foi baleado e foi pro hospital, precisa de uma cirurgia, o médico não pergunta se é bandido ou se não é, ele vai salvar a vida dele. Exatamente. É que a sociedade tem uma falsa visão nisso. Acha que o advogado está defendendo um criminoso. Acha que o advogado é conivente com o criminoso naquilo que ele fez. O advogado criminal, ele não vai buscar inocentar o criminoso. O advogado criminal vai trabalhar para que a legislação seja cumprida. Se ele cometeu aquele crime, ele tem que pagar naquele crime. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Nada além daquilo. Então, o advogado criminal vai trabalhar muitas vezes no crime no processo em si, para saber se as provas foram colhidas corretamente, se existe, de fato, prova que comprova a autoria do crime, se existe alguma atenuante. Ele vai trabalhar nesse sentido, não conivente com o réu, não conivente com o criminoso, falando que ele não fez. Não, o advogado vai fazer cumprir a legislação. Ele não está... E ninguém pode ser processado sem a defesa. Então, ele está cumprindo o seu papel profissional em defesa do cliente, mas não conivente com o cliente. Às vezes não está buscando a absolvição, a inocência. Não está buscando a absolvição. Talvez diminuição de pena, alguma outra coisa. Isso. Algo que possa, de fato, fazer com que ele pague pelo crime que ele cometeu, mas nada além disso. Não, é verdade. Doutora, infelizmente, estamos chegando no final. E eu queria que a senhora mandasse uma mensagem, um recado, para aquele advogado, aquele estudante de direito que está pensando em entrar na área, porém ele tem, às vezes, ali com algum receio da quantidade de advogados, ou até mesmo aquele advogado que já está na área, porém está com muita dificuldade em conseguir um resultado significativo no direito. O que a senhora poderia falar para esses advogados? Para não temer a quantidade de advogados, todas as profissões têm tantos profissionais, mas profissionais bons, profissionais ruins. Sou suspeita, porque eu amo a área do direito. Eu acho que se você trabalha bem, você tem sucesso sim. Você precisa seguir aquilo que seu coração manda, você precisa seguir aquela área que você tem melhor afinidade, trabalhar bem, se especializar naquilo que você quer fazer, naquela área que você quer trabalhar, que com certeza você vai ter sucesso. Não é a quantidade de advogado que vai impedir você de trabalhar, que vai impedir de você ter sucesso. É o seu comprometimento, o seu carisma, que com certeza você terá sucesso na profissão. Pessoal, e com essa mensagem, chegamos ao fim do nosso episódio. Doutora, muitíssimo obrigado novamente pela participação. Obrigada, Felipe, pela oportunidade. Me senti muito honrada pelo convite e espero aí ter esclarecido alguns pontos. Com certeza. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. E nos vemos até o próximo episódio. Abraço.